Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente começa mais um segundo podcast. Demorou, mas chegou e com um convidado muito especial, né, gente? Demorou, mas chegou. Tá aqui Eurico Muniz, né? Eurico Muniz, se apresenta pro pessoal. Quem é Eurico Muniz? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eurico Muniz. Eu sou gestor hoje da Uninasal Salgueiro. Recentemente eu trabalhava também no setor de roupa infantil, né? Na loja Unidunité, onde quem assumiu foi minha irmã Clarice. E faço parte também da família que controla o Salgueiro Shopping, né? E venho de uma família de empreendedores. Hoje tem no DNA aí, né? Desde berço, é de berço, o empreendedorismo, tá no DNA, né? Conta mais um pouquinho pra gente, no caso, Eurico. Hoje tu assumiu a gestão do Salgueiro Shop, né? Hoje tu tá à frente da administração do Salgueiro Shop, né? Hoje eu estou mais à frente, né? Eu participo da gestão do Salgueiro Shopping já tem, acredito que mais ou menos 6 anos, foi durante até a faculdade de administração. Hoje eu estou no setor de marketing, né? Do Salgueiro Shopping, então eu gerencio tudo que você vê de evento, de decoração, dessa parte Legal. de divulgação que tem do shopping, eu que cuido dessa área, né? Legal, legal. Legal, vamos entrar num ponto legado de escolha. Já pegando o gancho, né, ali de Salgueiro Shop, legado de escolha. Como é assumir o legado do seu pai hoje? É um empreendimento desafiador para Salgueiro, né? Quem não sabe, o podcast ele fica na cidade de Salgueiro. Hoje a gente tem um Salgueiro Shop, que eu acho um empreendimento muito bonito, mas que desafiador ao extremo. No Sertão Central, em Salgueiro, você tem um shopping. Qual é o desafio e o legado? Hoje você fala assim, hoje meu pai, hoje você para e pensa, meu pai foi um louco, mas eu vou continuar, abre um shopping aqui, né? Ou para você não, seu pai foi visionário. Qual é o teu ponto de vista? Mostra um pouquinho, fala pra gente um pouquinho do teu legado, né? E hoje como é que você vê esse empreendimento? Tá. O shopping, na verdade, nasceu de uma ideia do meu avô, né, Eurico. Ele Uhum. que tinha esse grande interesse de trazer o shopping e foi um sonho compartilhado. O shopping é um sonho compartilhado da família, né? E o maior desafio é o tamanho do shopping. Então, apesar que o nosso shopping aqui de Salgueiro é pequeno porte, se você comparar um Rio Mar a um shopping Recife, nós temos todas as despesas que tem um shopping grande. Então, Uhum. segurança, limpeza, toda a parte de refrigeração, várias manutenções. E manter isso em Salgueiro, assim como em qualquer lugar, é bem complicado. Para você ter ideia, esse é um dado real do shopping. A média do retorno de investimento, ou seja, o quanto você investe de valor no investimento para ter esse retorno é de média de 20 anos de um shopping. Então, para o empreendedor que deseja abrir um shopping, demora 20 anos para você ter seu retorno de investimento. Então, tem que ter muito apetite ao risco, né? E tem que acreditar muito na história do que aquele serviço vai trazer. E hoje o shopping ele tem aí as principais soluções que você tem para não só o Salgueiro, mas toda a região do Sertão Central. Expresso Cidadão, agora a gente vai inaugurar nos próximos 90 dias o INSS dentro do shopping. Temos lá Legal, praça de alimentação, universidade, a Univasso está no shopping hoje, então assim, integra muita coisa. O objetivo do shopping é atender a todos. legal. Eurico, você cresceu vendo o empreendedorismo de perto. O que mais te marcou nessa visão, na sua visão, nesse crescimento que você teve colado ali com o empreendedorismo? Eu acho que é não parar nunca. O empreendedorismo é para sempre, é na veia e você tem que continuar. Então, o ambiente que eu vivi, né, são ambientes de empreendedores em vários segmentos. Móveis, motos, tem gente que tem locação de veículos, trabalha com feijão. E tem vários desses empreendimentos, né? E tem cenários fáceis e Entendi. cenários não tão fáceis. E sempre é preciso continuar e sempre é preciso continuar investindo. Então, o que me marca é isso. Como empreendedor, você nunca pode parar. Uma pergunta provocativa que você não me respondeu. Vai. Você acha que seu pai foi louco? Beleza que foi o projeto do seu avô, mas você acha que seu pai foi louco por ter realmente tirado do papel o projeto de do Salgueiro Shop? Todo empreendedor tem um pouquinho de De louco loucura, dentro né? do coração. Você encontrar um negócio e você tirar. Você vê um pedaço de terreno. Tem gente que olha um pedaço de terreno e você pergunta o que é isso aí, a pessoa vai dizer: isso aqui é um bocado de terra. E tem gente que olha e diz assim: não, isso aqui vai ser minha casa, ou isso aqui vai ser meu mercado. Então essa visão é um pouco de loucura, porque para algumas pessoas ela não tem aquela concepção que aquilo é possível sair do papel. Mas é possível. É verdade, é verdade. Por que empreender na educação? Porque foi um chamado e um pouco de sorte que apareceu também. Como você mesmo falou, eu já vinha trabalhando no Salgueiro Shopping há um certo tempo e a Uninasal procurou o shopping para saber se tinha alguma pessoa que a gente conhecia que tinha interesse em abrir um polo educacional. E meu pai não tinha muito conhecimento nessa área de educação, apesar de ter sido formado, Universidade Federal e tudo, mas ele disse: ó, Eurico, eu vejo que tu gosta mais dessa praia.
Eu sempre fui estimulado por minha mãe a estudar desde sempre, cursinho e tudo. Então, O pai, empreendedorismo o é pai, a mãe educação. sempre mandou. Então, eu gostei. Aí eu disse, então, vou para a reunião. Fui para a reunião e quando eu chego na reunião, me apresentaram toda a instituição, como é que funcionava, e eles me perguntaram no final, quem é que tem interesse em abrir? Eu digo, se for desse jeito que você está falando, quem tem interesse fui eu. Sou eu. Porque eu vejo que Salgueiro precisa de educação. Eu tive que ir para Recife para estudar, e se eu for pensar hoje, apesar que eu conheci minha esposa lá, mas se eu fosse pensar hoje em relação à parte de estudo, eu preferia ter ficado em casa. Porque talvez eu presente aqui eu teria ajudado mais. Então, assim, foi um pouco de oportunidade, de aproveitar a oportunidade, sorte de ter aparecido e de estar no momento certo e querer arriscar, né? Entendi. O que é que a educação hoje, né, tem a ver com o seu propósito? Hoje a Uninasal tem você tem um propósito. Hoje, qual é o seu propósito? Salgueiro Grande. Meu projeto é Salgueiro Grande. Desde pequeno eu escuto que Salgueiro tem potencial. Desde pequeno eu escuto que Salgueiro era muito maior do que várias cidades aqui próximas, né? E que perdeu e que tal, e que tem oportunidade. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não estão sendo instruídas para criar esse futuro. Porque se a gente esperar e a gente ficar aguardando chegar esse milagre salgueirense, não vai acontecer. Então, se as pessoas não tomarem essa responsabilidade para si, não investirem, não estudar, não vai acontecer. Então, hoje eu já tenho o prazer de formar. Formei agora 33 alunos em enfermagem, 3 em biomedicina, 3 em estética. Hoje já estão atuando, já estão trabalhando. Um em podologia, que não somente atua, né, que é Clícia, não somente atua, como já virou professora da Uninasal. Então, assim, são oportunidades, a gente vai criando. Ela pensa em trabalhar, mas já virou professora e vai criando essas oportunidades. Então, você acredita que a educação pode mudar o jogo para o empreendedorismo? Com certeza, então, a educação é a chave do empreendedorismo. Então, hoje a Uninasal, ela tem o seu propósito, com a Uninasal, a educação, você gerar mais oportunidades, educação financeira, educação em diversas áreas e justamente na área do empreendedorismo. Isso, né? Porque assim, todos nós temos que ser empreendedores. Temos na nossa veia, né? Temos na nossa veia e temos que ser, porque assim, o brasileiro tem isso por naturalidade, outros países não têm esse calor humano, essa vontade de ter gente, né, de encostar nas pessoas, em dar oportunidade, em ter um apego às pessoas. O brasileiro tem isso diferente de outras culturas, então por que não usar isso para o bem? Tem muitas vezes as pessoas acham que é só conhecimento. Entendi. Mas se você tiver o conhecimento e não quiser aplicar, você vai ter o melhor currículo do mundo e não vai para lugar nenhum. É verdade. Você tem que aprender a usar. Tem gente que tem a base acadêmica linda, mas na prática, quando vai realmente como é que eu disse? Que é pele no risco. Não vai pra frente não, só... Mas é verdade, é o que eu sempre digo, pessoal. Um diploma nem sempre é a chave do sucesso. Não adianta você ter um diploma e você não ter a expertise, a vontade, o querer, você não vai. Eu conheço pessoas que não tem nada disso de formação acadêmica, mas é uma pessoa que está ali disposta a crescer, que não tem medo de inovar, não tem medo de crescer, que realmente é um verdadeiro empreendedor, né? Porque a gente... Mas quando você conversa com essa pessoa é uma pessoa que tem sabedoria ou é uma pessoa que parece um bobo, não sabe de nada? Sabedoria não vem sobre a educação. Eu não concordo que a sabedoria é base de educação. A sabedoria é conquistada com a educação. Acho que sabedoria é vivência, experiência e maturidade. Exato. Né? Mas a educação é algo primordial que a gente tem que ter. Isso. Sim, a sabedoria aí, sem sombra de dúvida. Mas o que eu converso com muitas pessoas, com muitos empreendedores que têm formação acadêmica, que não têm formação acadêmica, cara, eu vejo que é um querer das pessoas. Porque, cara, eu já vi pessoas que têm um diploma, que tem tudo, cara, tem tudo para ser o empresário top. Mas a preguiça, a procrastinação, o medo ali, eu disse, cara, ser empreendedor é viver no medo, olha. Quem é o louco hoje que não tem... Eu tenho medo de empreender. Eu amo o que eu faço, né? Cada projeto novo dá um medo ali, um frio na barriga, mas eu sei que eu tenho que ir, né? E quando às vezes eu me deparo com alguns amigos, alguns empreendedores, falam assim, William, eu acho que eu vou desistir. Mas por quê? Eu tô com medo. Depois desiste. Porque todo dia tu vai acordar com medo. Medo de tu não conseguir ir pra pagar uma conta, medo de tu não conseguir cliente, medo de tu fracassar. É medo. Verdade. A gente trabalha sobre medo, é sobre pressão. A nossa pressão é o medo. Então, assim, Eurico, voltando a falar sobre shopping, manter um shopping hoje, a gente, como você falou, é caro. Sim. Né? E quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Hoje no shopping, o que é que a gente busca?
A gente busca crescimento, né? A gente busca e o shopping consegue crescer quando você tem grandes lojistas dentro do shopping. Então muita gente pergunta aqui, pode virar um corte isso, né? Sobre o cinema. Quando é que vem o cinema para Salgueiro? Quando é que vem o cinema? O cinema vem para Salgueiro quando alguém quiser colocar um cinema em Salgueiro. Então o cinema do Shopping Recife, quem colocou? Foi um empreendedor que procurou o Shopping Recife e colocou. Quem foi que procurou no Rio Mar? Foi o Rio Mar que foi atrás? Não. Foi o Cinemark que foi atrás do Rio Mar. Então, sempre é vindo do lado do empreendedor. Então, o que é que Salgueiro precisa, principalmente? Ser atraente. Se Salgueiro for atraente, as empresas que têm cinema vão ter interesse em ir para cinema. Salgueiro é atraente? Salgueiro é atraente, mas pode melhorar. Salgueiro pode melhorar bastante, todos nós podemos melhorar. E a gente vai toda semana atrás de cliente para cinema. Cinema tem uma queda geral, né, devido aos streamers, tem tido uma queda de receita no mundo inteiro, mas é uma questão cultural. E Salgueiro já teve cinema, 50, 60 anos atrás. Então, por que não ter novamente? A gente tá nessa batalha, você inclusive pode ajudar a gente. Pois é, vamos trazer um cinema. Eu acho assim, mais uma opção, mais uma visibilidade. Não é fácil, eu sei quando você fala assim, Eurico, que a gente precisa de um doido, né? Que a gente é taxado como doido. Um empreendedor doido ali que queira realmente investir nisso. Não é fácil, né? É algo arriscado. E no Salgueiro Shopping, nós somos um shopping de parceria. Então, quando o lojista vem para o Salgueiro Shopping, mediante a situação, nós estamos no interior, não estamos na capital. Então, a gente abraça o nosso lojista, a gente quer que nosso lojista tenha sucesso. Eu estou lá todos os dias na operação, minha família está todos os dias dentro da operação. Concordo. Né? Diferentemente eu tava lá com vocês ali, a gente teve uma loja, eu fiz parte de uma sociedade de uma loja ali no Salgueiro Shopping, e eu vi que realmente o tratamento, né, Eurico mesmo, pai ali, a gente sempre tinha essa liberdade de conversar com ele, era um cara visionário que dava umas dicas bem bacanas pra gente. E é verdade, quando você fala que é um shopping que abraça, é verdade, né? Eu não tinha tanto contato com você, tinha mais com seu pai. Mas realmente a gente chegava, ele conversava, ó, faz isso, faz aquilo. E cara, é porque, querendo ou não, o cara tem uma vasta experiência, a vivência dele é enorme, né? Então assim, é bom ouvir. Eu gosto muito. Eu brinco de dizer que ele gosta de dar consultoria gratuita. Verdade. Vamos dizer aí pra começar a cobrar, que ele vai ganhar um dinheirinho. Eurico, no teu ponto de vista, quando tá chegando uma nova empresa no Salgueiro Shopping, tu sente um frio na barriga ou uma esperança? Eu sinto uma esperança e uma alegria enorme. Nós, como Salgueiro Shopping, a gente sempre teve... hoje a gente é o local mais desejado, né, do Salgueiro para você abrir uma loja, se você for uma franquia principalmente. Isso não é querendo engrandecer o shopping em si, mas é a verdade. Porque as grandes franquias de Salgueiro estão no shopping hoje. Como por exemplo, a Exposend, Lojas Americanas, a Cacau Show, Usaflex, Uninasal, todas elas estão dentro do shopping. Exato. Então, assim, nós somos muito desejados. Então, o nosso interesse é sempre ter o shopping lotado do lojista. E nossa vacância, graças a Deus, é muito baixa. Tanto que, como você bem observou antes da gente estar conversando, a gente começou a expandir. Vamos entregar uma obra agora de 1.500 metros quadrados no segundo andar do Salgueiro Shopping. Então, aí é oportunidade para negócio. Né? A gente está sempre querendo fazer o investimento à frente do tempo. Né? O mercado não está fácil. Não. Mas a gente está investindo para que, quando ele estiver, nós vamos estar preparados para entregar melhor qualidade. Acredito que vem coisa boa por aí. Maravilha. Rotatividade é algo alarmante e preocupante. Não só dentro do Salgueiro Shopping, quanto fora, né? A falência das empresas, sim, a duração delas está muito curta, a vida útil delas está curta demais. Eu acho que você sente isso na pele por ser um shopping ali que tem uma concentração de lojista muito alta, né? Então você vê a vida útil ser, tipo assim, as empresas estão durando muito pouco, 1 ano, 2 anos ela fecha, né? Isso te preocupa, como preocupa todos nós. Mas no teu ponto de vista, o que a gente pode fazer, né, como empreendedor, como jovens que estamos aqui nesse podcast, que a ideia desse podcast é, de alguma forma, a nossa vivência, a nossa experiência possa ajudar quem está começando, ou até quem mesmo está no meio do caminho e está se sentindo perdido, né? Que hoje eu estava numa reunião e eu falei nessa reunião com um cara que eu quero gerar mais conteúdo de conexão, cara, porque de 100 clientes que eu vou, 90 se reclama que tá perdido, que tá triste, que não sabe? Então, assim, por mais que a gente tenha que tomar decisões, seja tomador de decisões, que a gente esteja naquela cadeira, né, que a gente é visto como, o soberano que toma a decisão, demite, o vida louca ali que não quer saber de ninguém, que a gente não tem sentimento, mas que a gente tem sentimento, a gente tem nossa vida pessoal, a gente tem tudo isso por trás, né? Então, assim, eu postei até um vídeo esses dias que falava, não romantize o empreendedorismo.
E é verdade, não romantizar o empreendedorismo não é fácil. Todo mundo hoje quer ser dono do seu negócio porque eu vou ficar rico, vou fazer meu horário, vou viajar. E não é nada disso. Pelo contrário, é você tirar do seu bolso para você colocar no seu negócio, é você andar com medo de tipo, fazer alguma coisa errada e a madeira chegar depois. Então, assim, horários longos. Longos, eu mesmo sei a hora que eu saio daquele escritório, né? Então, assim, é hora para chegar, sem hora para sair. Então, assim, eu falei justamente isso. Não romantismo o empreendedorismo, porque ele não é esse conto de fato que fala. Mas se você tem na sua veia e você tem a vontade de ser empreendedor, se joga, cara. Mas saiba que não vai ser um trabalho fácil. Então, assim, no seu ponto de vista hoje, o que é que pode ser feito para manter as empresas de pé? A que seja, a duração dela seja maior. No seu ponto de vista, assim, cara, eu tô num epicentro ali, não tô no shopping. Cara, mas eu vejo que as empresas erram muito aqui. Será que criando um curso ou falando, no teu ponto de vista, o que é que tu acha que dá para somar? Tá. Essa pergunta aí é abrangente, viu? Essa pergunta aí eu só tô vendo a cadeira de processo decisório que eu tive em administração. Que ele pega não só o cenário da sua empresa, mas ele olha o cenário macro, vê a influência de governo, tudo que funciona, né? O que é que atrapalha ou ajuda o empreendedor. Mas, assim, no geral, o que é que eu vejo, assim? A educação corporativa é muito importante. Uma vez que você tem um planejamento, você entende como é que funciona a empresa, você entende que existe ativos e passivos. Tem receita e tem despesa. Quando você entende isso, você sai um pouco dessa explosão do dar o certo ou dar errado, de ser CLT ou ser empreendedor. Você vê aquilo como um negócio. É isso aqui. Então, isso aqui pode dar certo se eu fizer isso, isso e isso. Pode dar errado se eu fizer isso, isso e isso. E você pode fazer, inclusive, tudo para dar certo, vai dar tudo errado. Acontece muito. Então, assim, o conhecimento é importante. Quando você for analisar uma empresa, a abertura de qualquer empresa, eu gosto de fazer. Isso eu aprendi na consultoria financeira. Analise 3 cenários. O cenário otimista, o neutro e o pessimista. E você vai avaliando onde é que você está nesse caminho. Tem horas que você vai estar mais para pessimista, tem horas que você vai estar por otimista. Quando você ganhar o primeiro dinheiro, não acha que está rico, né? Bota o pé no chão, porque quando vier o pessimista, cadê o dinheiro do otimista? Já gastou e vai fazer o quê? É verdade. Né? Então, assim, tudo é preciso ser muito bem analisado de como fazer. No geral, educação, entender onde é que você está e como fazer, se relacionar bem, pesquisar quem são as pessoas e quais são o problema que você resolve. Qual é o problema que você resolve? Então, tem muitas empresas que você coloca na cabeça, eu vou abrir um podcast. Certo, mas você vai atender quem no seu podcast? Não sei. Quem é que vai assistir o seu podcast? Não sei. Quem é que vai querer contratar o teu podcast? Não sei. Tu sabe o material que é preciso para fazer um podcast? Não, eu só queria o podcast. Aí não vai dar certo. É o querer e não saber qual é a minha... Tipo assim, muita gente quer, eu quero, mas na realidade nem sabe o que quer. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Eu acho difícil eu ganhar. Mas eu tenho Eu um nem sonho. jogo. Eu não jogo, mas eu tenho um sonho que eu vou jogo. subir a ladeira da granja ali, vai vir um papel na minha testa, eu vou pegar o número da Mega Sena, eu vou guardar e vou ganhar. Divida com a gente. Essa é a única possibilidade de ser... tem que se ajudar, né? Eu brinco com minha mãe direto, minha mãe diz assim, meu filho, joga na Mega Sena, compra um bilhete, joga, dá sorte. Assim, mãe, se eu não for trabalhar pra pagar minhas contas, o jogo de sorte, tigrinho, eu fui fazer uma vez, eu fui brincar, desopilar mesmo, jogar ali no bingo, peguei 5 cartelas. Cara, nem pifado eu fiquei, bicho. Mas bingo é gostoso, pô. Pelo menos bingo é legal, de se diverte, né? Se divertir, mas, bicho, eu acho que eu tentei 2 dias, não ganhei R$1, bicho. Eu tipo, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu acho que realmente empreender é minha área. Então, assim, se a gente for fazer só porque gosta, não paga as nossas contas. Tem hora que você não gosta do que você está fazendo, tem hora que você está cansado do que você está fazendo, isso é normal, né? Em todas as profissões acontece isso, tem momentos bons e momentos ruins, mas aí você se lembra pelo que você começou, se é por família, se é por desejo de conquista, se é por alguma coisa que você tinha dentro de você que você quer, pode ser vários fatores, aí cada um tem que olhar para dentro de si e descobrir, né? Mas se você olhar para o que você começou, né, você vai entender o que é e vai lhe manter firme no propósito. É verdade, vamos falar, pega no sapato? A pedra grande, enorme, essa pedra que acho que a gente nunca vai se livrar dela, governo, impostos, né? A gente hoje vive num país onde empreender é uma loucura, é uma missão 007 mirra, assim, tipo, desafio não sei o quê, porque, cara, não é fácil.
Como você enxerga o sistema tributário hoje? Insano, insustentável, Imoral. imoral. Imoral eu acho que é o que mais define, eu acho que é a imoralidade. Como é que você é a pessoa que cria um negócio do nada, você tá lá trabalhando todos os dias, você tem pessoas que estão ali dando duro e suando, muitas vezes sendo remuneradas de uma forma que você até não gostaria como patrão, mas não tem nem como aumentar porque não dá, e o governo ganha mais do que você. Porque quando você faz a conta do valor que você paga de imposto, você está ganhando mais do que lucro líquido na sua empresa. Ele é seu sócio majoritário. Ele e se é- tu der um pio, tu vai preso. É. Brinca com ele pra tu ver. Atrasa uma conta, né? Então, assim, é muito injusto. Eu acho injusto o modelo, penaliza muitas pessoas, tira muitas pessoas a oportunidade de empreender e, infelizmente, quando você aumenta muito a dificuldade tributária, você aumenta muito a dificuldade de qualquer coisa que seja, você estimula alguma coisa chamada informalidade. É informalidade. Então, muitas pessoas vão para campos completamente distintos que não seriam interessantes. Ou até desistem do sonho de empreender porque tem medo. E esse é um medo que não deveria se ter. Eu acredito que assim, a função de um país, a função soberana é fazer com que seus cidadãos eles tivessem a possibilidade de crescer, enricar, tiver uma vida boa, né? E se você cria amarras difíceis e penalidades para quem está querendo fazer o certo, você termina criando justamente o contrário. Isso penaliza muito. E, assim, hoje eu brinco em dizer que, tipo assim, não existe mais a informalidade, porque o governo, ele vê tudo que você faz. É. Doido é aquele que acha que o governo não tá vendo, ele tá vendo. Gente, o que é o projeto MEI, do teu ponto de vista? O povo hoje, eu vou ser empreendedor, vou abrir um CNPJ, vou lá. O MEI é nada mais que nada menos você se declarando pro governo que você tem alguma coisa ali que ganha um dinheirinho, sabe? Então, porque hoje o MEI funciona da seguinte forma. Cara, tu faturou mais de 100 mil, tu faturou mais de 80 mil, 80 e alguns quebrados. Eu, governo, vou fazer tu retroagir todo do começo o imposto e me pagar a alíquota do começo. Então, assim, cara, eu me empolguei, sabe? Me empolguei, então, assim, aquela história do governo, assim, eu tô querendo assim, você tá ilegal. Só que agora eu não vou dizer que você é ilegal, não. Minha propaganda é formalize-se. Você entrar no portal do empreendedor é bem grandão. Legal, o projeto é legal. É interessante. É interessante, mas é só pra pegar, sabe? Só pra dizer assim, chegue, é um filtro. Gente, entenda uma coisa hoje. O governo não tem mão de obra suficiente para controlar desse tanto de gente. Então, o que é que eles fazem? É um funil. Pix, gente, a loucura que foi aquele negócio do Pix, mas nada mais que nada, né? Era só um filtro que eles queriam fazer. Eles não conseguem dar conta de tudo isso, é muita gente. Então, o que é que eles fazem? Um filtro, uma peneira. Sai peneirando. Meia é uma peneira. Para eles, e foi muito bom, porque tu tem hoje uma empresa, tu era ilegal, tu agora pode, eu brilho os teus olhos para tu vai ter um CNPJ, tu é um empreendedor, tu é um empresário, tu tem um CNPJ, tu vai lá pro banco, tu consegue um empréstimo. Iludido tu que vai achando isso, né? Mas o projeto do governo é que, tipo assim, olha, Eurico ali abriu um MEI, vamos ficar de olho em Eurico? Aí fica observando Eurico. Aí Eurico compra, depois só chega a cartinha. Você regularize. Você atingiu o limite máximo aí permitido. E faturamento não é lucro, né? Então, às vezes, você está faturando ali 80, 100 mil reais. Tem muita gente que não entende isso. Não é porque você está faturando 80 mil, 100 mil, que você está ganhando R$ 1 sequer. Existem várias empresas, pode pesquisar, Magazine Luiza aí nos últimos 5 anos, faturou 300, 400, 500 milhões de reais e perdeu 30, perdeu 40. Petrobras agora lançou prejuízo multimilionário, aí, de centenas de milhões, se não foi bilhão, eu não estou lembrado. Então, assim, fatura bilhões, mas tem a possibilidade de ter perdas. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, para a gente que está no Simples Nacional, não existe essa compensação das perdas. Então, se você como sócio, né, como fundador, né, detentor do lucro da empresa, se ela não tiver, o governo ganha dinheiro, seus funcionários ganham dinheiro, fornecedor ganha dinheiro e você perde dinheiro. Você tem que tirar dinheiro do banco para pagar. É você que vai pagar a conta. Se não chegar, se não tiver o lucro ali, para você, nem o lucro na realidade, é o dinheiro para pagar as contas, você tá ferrado. Tá ferrado, literalmente. E se for pedir empréstimo no banco, a taxa de juros hoje está próxima a 15%, se não for 15%, sendo que para o banco é 2, 3 vezes esse valor. Então, se você pega 100 mil reais, você vai estar pagando 150. É verdade. Para ganhar 50 mil de lucro num negócio hoje, não é brincadeira. Você concorda que o Brasil hoje é um país bitributário?
Eu acho que é politributária. Eu tenho vários exemplos onde eu É sou verdade. tributado 4 vezes É verdade. na mesma ocasião. Você acredita que nova regra tributária, nessa nova regra que vem aí, vai mudar muita coisa? Que vai vir uma nova regra tributária aí, né? Que a expectativa, né, é que ela dê uma melhorada. É. Assim, eu não sou economista, eu vi algumas coisas, eu vi algumas críticas e vi Os prós algumas e coisas, contras, né? alguns pontos positivos. Uhum. Para o setor de serviço, eu fiquei um pouco preocupado. É. Para o setor de serviço, eu fiquei preocupado, principalmente como eu sou simples nacional. Devido a se houver uma majoração dos custos, não só tributário, mas de outros custos, como é que fica a margem de lucro no final do mês? Mas eu acredito que, assim como toda norma que o governo lança, né, pelo menos em sua maioria, existe um tempo de adaptação, e nesse tempo de adaptação é possível que mensure se vai funcionar ou não, e a gente precisa, infelizmente, confiar. Eu tenho uma desconfiança enorme no governo, né? E em todas as esferas do governo, de que talvez eles não voltem atrás, né? Porque muitas vezes, seja senador, seja Congresso, seja o Executivo, eles não se penalizam diretamente, afinal o salário deles está garantido. Mas quem é empresário que sofre. Então eu fico preocupado como é que vai ser isso. Pode ser que seja bom, mas eu pago para ver, eu acredito só vendo. Vamos esperar, né? Vamos ver. O que mais pesa hoje no final do mês? Que conta pesa mais? Imposto. Eu tenho até Imposto. vergonha de perguntar, mas eu tenho que Imposto. perguntar. Imposto você paga sem você nem vender. Porque assim, eu falo no sentido moral. Você compra um copo desse e eu vou vender. Desse pedaço de copo você quer um pedaço, né? Aí, faz sentido? Faz. Vamos dizer que faz, para o bem maior, porque a gente recebe tudo isso em volta, né? Uhum. Deveria, né? Entendi. Mas, pra receber. mas como é que eu compro um copo desse e se eu não vender, mesmo assim eu tenho que pagar? Mas assim, você tem que pagar imposto. ICMS. Imposto de Fronteira. transação de mercadoria, imposto de fronteira, né? Então, hoje no estado de Pernambuco é 20,5%. Em outros estados é um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas 20%. Então, sem eu conseguir vender nada, significa que eu vou ter que pagar o imposto. Então, vamos dizer que eu sou um Não empreendedor. vender, você já tem um imposto pra pagar. Claro, Fica vamos tranquilo. lá. Eu tenho um mercadinho, eu sou o único funcionário, né? Entrei no sonho de ser empreendedor. Eu compro 100 mil reais desses copos aqui. E aí, quando dá na segunda semana, eu tenho um problema de saúde, eu preciso ir para o hospital. Eu não sou o meu único funcionário, não tem ninguém para ficar lá no meu lugar. Quanto é que eu tenho que pagar de imposto? R$ 20.500, 20,5%. Ah, eu vendi quanto? Nada. Nada. Tem que pagar o fornecedor os 100 mil, parcelado, e ainda para o governo de cara 20% desse valor. Por quê? Por nada, pela circulação. Então, assim, como é que ele vai pagar essa conta? Ele fez um empreendimento para ter dinheiro para pagar as contas. E aí, como é que ele vai pagar essa conta agora se ele já investiu tudo? É uma penalização muito grande. E aí, se tu não pagar mês que vem, tu é bloqueado, tu não consegue comprar. É imoral. Justamente. Hoje, na sua opinião, o governo ajuda ou atrapalha? O governo deveria dar mais espaço à iniciativa privada. Eu nunca vi assim algo. Eu sou defensor da iniciativa privada, que a qualidade fosse melhor sendo no governo. Eu sou em partes. É. Mas algumas coisas, mas é tão pouquinhas. E se a gente for colocar na peneira do que o setor privado consegue colocar, é muita coisa. Eu acredito muitas vezes na participação conjunta. Se o governo quer fazer alguma coisa e ele não tem aquela capacidade, como você disse, de pessoas ou de recurso financeiro, você abre o espaço para que um empresário consiga colocar esse negócio. E existem já hospitais que são assim, escolas que são assim, funcionando no mundo inteiro. Eu acredito nesse formato. O governo em si, eu acredito que ele deveria estar dando suporte a tudo que o Brasil, infelizmente, não tem. Que é saneamento, que é educação de base, né? Que é alimentação, que é a questão das construções, saneamento, cuidar da parte vacinal, de doenças. É isso que o governo devia estar assistindo. E não, muitas vezes, tentando ser empresário. Não tá na nossa pauta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Projeto social. Teu ponto de vista sobre o projeto social? Acho que o projeto social é uma das coisas mais importantes que tem. E assim, eu queria que, por exemplo, fosse descontado do meu imposto se eu quisesse efetivamente, como Simples Nacional, fazer boas ações. Existem instituições de Salgueiro que são incríveis, como por exemplo o PROAC. Se eu pudesse retirar parte do meu imposto e destinar ao PROAC, eu faria isso. Fortaleceria, por exemplo... Você fala no PJ, na esfera PJ. Sim.
Pessoa física hoje é Pessoa permitida física direto. eu consigo, não consigo na PJ, mas porque existem 3 sistemas de tributação: lucro presumido, lucro real, Simples Nacional. Simples Nacional não tem como fazer isso. Nas outras 2 formas Simples tem. Nacional não tem dedução nem crédito. Não, ele não tem crédito, você não tem aproveitamento Mas de é a crédito. grande maioria dos empresários do Brasil. Ou tão MEI ou tão Simples Nacional. Né? Então, assim, a gente perde essa possibilidade. Eu queria poder dar um percentual de destino a isso. A Uninassal, o grupo que eu represento, faz muito isso. Então, agora foi lançado um edital, inclusive está aberto. Não sei se foram fechadas as vagas, porque com certeza teve muita concorrência. 100 vagas de bolsa para mães que têm ou tem TEA, ou filho com TEA e autismo. Então, foi disponibilizado. Isso aí é um projeto do Grupo Ser Educacional incrível, que dá essa oportunidade de pessoas que têm uma vida bastante atribulada, bastante corrida, de ter a possibilidade de estudar. As pessoas têm um sonho de estudar e muitas vezes não conseguem devido a questões financeiras, pessoais e tudo. Então, essa parte social é importante, seja vindo da empresa como do governo. Entendi. Empreender no Brasil hoje é ser herói ou ser teimoso? Os dois. Ser herói e ser teimoso. Ser herói e ser teimoso. Ser herói para pagar imposto, teimoso para, com os problemas que vem na vida, você continuar perseverante. Eurico como ser humano, Eurico como homem, vamos lá. Já pensou em jogar tudo pro alto? Rapaz, jogar tudo pro alto é complicado, porque agora eu tenho esposa, tenho família para cuidar. Mas tem um novo empreendimento vindo aí, né? Eu tô acompanhando. A clínica de Roberta, a clínica Beta Pediatria, né? Atendimento de pediátrico, e ela vai trazer colegas dela da residência, entre outros profissionais da pediatria. Não jogar tudo pro alto, mas eu vou mentir para vocês se eu não pensei em já desistir algumas vezes. Existem muitas dificuldades, né? Mas a gente vai se fortalecendo a cada uma. A gente vai se fortalecendo. Então, quando uma criança nasce, o primeiro passo dela tem dificuldade de ficar em pé. Ela depois aprende a ficar ali devagarzinho, consegue. Depois é falar. Depois é socializar. E depois é ir bem no colégio. Depois, enfim, e vai crescendo. Então, assim como é a criança, é também o empreendedor. Então, a gente vai se fortalecendo. Tem hora que a gente não acredita que não tem como, não vai funcionar, não vai dar certo, tudo vai acabar. Deus abre uma porta, uma oportunidade aparece, uma pessoa que tem 10 anos que você não conversa aparece na sua vida, você recebe um oi no WhatsApp de 5 anos que a pessoa não lhe respondeu e resolve teu problema. É verdade. Hoje, no seu ponto de vista, o que é mais desgastante? Hoje, para você, é mais desgastante isso aqui? Eu acho que o mais desgastante é a insegurança. Eu acredito que sim. O setor educacional agora está passando por uma instabilidade muito grande devido a algumas mudanças que vai ter no formato EAD, semipresencial e também no presencial. E essas mudanças no Brasil são muito complicadas. O Código Tributário muda direto, a parte trabalhista muda direto, as decisões não são baseadas no que foi do histórico, né? Não é só por jurisprudência. Cada pessoa que vai legislar, né? Cada juiz tem sua forma de ver, pode mudar tudo. Então, assim, você não ter certeza de que o que deveria ser vai ser, eu acho isso a coisa mais desgastante para mim. Porque se 1 mais 1 é 2, tem que ser 2 a vida toda, não pode ser 3 daqui a pouco. Então, para mim, hoje, o que mais me incomoda é isso. Eu gosto de traçar um plano e fazer com que ele aconteça. Nem que dê errado. Porque eu não já tracei lá no otimista, no neutro e no pessimista, mas quando veio uma coisa que... do nada e muda tudo, isso é o que é o pior. Que nem partiu de você, né, essa mudança. Partiu da gente. Vem geralmente de terceiros. O que mais te motiva, então, hoje a continuar? Minha família e minha esposa. É a nossa base. Vamos com umas perguntas rápidas? São 10 perguntas rápidas, assim, vamos lá. Ping-pong. Um medo? Um medo? Rapaz... Tem um bocado. Eu tenho um monte. Tem um bocado. Eu tô na dúvida aqui, mas um medo... não sei, perder minha família. Um sonho? Ser amanhã melhor do que eu fui ontem. Empreender é? Difícil, mas vale a pena. Um erro que te ensinou muito? Processo seletivo. Uma empresa que eu fiz 4 processos seletivos. Foi... barrado. Na última, tinha 23 pessoas. 22 entraram e eu fui o único que não entrei. E depois que eu saí, foi a melhor coisa que aconteceu. Fui para uma empresa que me ensinou tudo. E muitas das coisas que eu trouxe para a Uninassal foi o que eu aprendi nessa empresa. Só aconteceu porque eu não consegui aquilo. Então, às vezes o erro ajuda também. Uma decisão que te orgulha? Ter voltado para Salgueiro na pandemia. Sério? Te orgulha? Me orgulho.
Já chorou por algum algo no trabalho? Eu acredito que seja esse que você acabou de citar. No trabalho? Aham, algo que fez assim, hoje eu vou chorar a carta disso aqui, bicho. Não tem como. Não, no trabalho só de alegria. Só No de trabalho alegria. só de alegria porque trabalhar com educação é muito bom. A gente teve essa mudança, né? Em relação à possibilidade de alguns cursos, principalmente o curso de enfermagem, né? A gente tem até agosto para matricular o pessoal e esse pessoal vai ter o mesmo curso de quem acabou de se formar. A gente vai manter, a gente tem um compromisso muito sério com a educação, mas a partir disso a gente não consegue mais matricular depois de agosto. E eu pensei que eu ia receber uma chuva de mensagens negativas, tristes, de insegurança, e eu só recebi gente agradecendo pela oportunidade, pessoas que já estão trabalhando, já estão crescendo na vida, e eu só Ainda tenho a bem. agradecer. Ainda bem. Um conselho que carrega da sua família hoje. Um conselho ali que seu pai e sua mãe lhe deu, assim, né? Cativando e merecendo. Já pensou em sair de Salgueiro? Acho que não. Ele ficou feliz em voltar para Só se Salgueiro. a insegurança aumentar, eu vou para os Estados Unidos. Sua maior... sua maior inspiração hoje. A maior inspiração, Jesus Cristo. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, a Eurico quer estar onde? Quer estar num Salgueiro diferente, com a família montada e, se Deus quiser, contando muita história boa. Assim. Legal, legal. Eurico, a gente tá chegando aqui na reta final e eu queria deixar um espaço aberto. É um espaço aberto para você falar como empreendedor, como um jovem, como um idealizador, né? Como um ser humano mesmo. Hoje, o que você teria para falar para os empreendedores que estão começando, ou que estão passando por alguma dificuldade, sabe? Hoje, esse espaço é totalmente aberto para você direcionar para eles, né? E o que você tem a dizer? Tá. Eu vou olhar para o empreendedor, Pode, né? direto. É muito difícil falar uma coisa só, né? Mas são várias coisas. Esteja preparado, eu acredito que seja a principal delas. Se você não sabe exatamente como é que você vai fazer, busque alguém que sabe. Então, tem pessoas como nós, que já estamos empreendendo, que podemos ser conselheiros, né? Você pode contratar consultorias também, mas procure fazer. Não somente cursos, mas também prestar atenção às oportunidades. Não adianta ter lado político, não adianta querer brigar, não adianta. Entenda como é que funciona a situação e se adapte, né? A gente tem que ir seguir em frente sempre. Se a gente parar como empreendedor, as contas e os problemas passam por cima da gente. Não é isso que a gente quer. Então, é seguir em frente sempre, perseverando. Se não tem um motivo hoje na sua vida, se você ainda não sabe, descubra. Isso ajuda muito. Muito. Isso ajuda muito. A gente tá sempre continuar e procure sempre olhar o lado positivo das coisas. Então, existem problemas que acontecem, você acha que é um problema indissolúvel e para Deus não existem problemas insolúveis. A gente consegue derrubar todas as barreiras e às vezes algumas derrotas ensinam mais do que as vitórias, né? Basicamente seja persistente, tenha um plano, se organize direito, né? E força. E força. Empreender é um pouquinho de louco, é um pouquinho de perseverança, é um pouquinho de tudo, mas vale a pena. A gente encontra muitas pessoas boas, a gente dá muita oportunidade às pessoas, a gente não tem ideia da quantidade de oportunidades, de momentos maravilhosos que a gente consegue entregar para as famílias, para os clientes, para todo mundo. A gente não tem ideia do que acontece. Quando uma pessoa vem falar, eu acredito que você já participou de uma experiência como essa, do que você fez na vida dessa pessoa e você não tinha nem ideia. Eu acredito que ali vale a pena tudo. Quando a palavra ela ajuda indiretamente, né? Que eu acho que essa é a missão desse podcast. Ajudar de forma direta e indireta. Seja com a palavra, seja com qualquer coisa, né? É assim, é o que eu digo, empreender não é fácil. E como eu falei no começo, a ideia hoje do podcast, a ideia, o meu papel hoje é gerar conexão. É falar e dizer, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, por mais que a gente tenha um projeto perfeito, plano perfeito, os ativos e os passivos, os planos de conta, tudo certinho, fechado ali, mesmo assim a gente tem assim uma chance de fraquejar grande, tem uma chance de falir, é uma palavra muito pesada, mas a gente tem essa chance, assim, cara, empreender é ter medo, assim, medo porque você não sabe onde você está pisando, é algo incerto, e você pode fazer de tudo, você pode dar o seu melhor, mas infelizmente, às vezes não é como a gente espera. E tá tudo bem, sabe? Quantas pessoas hoje quebrou e hoje são uns caras pô de rico.
Se a gente for falar aqui, só fora mesmo, são os caras, os bambambam de fora aí. Quantas vezes eles falam na mentoria deles que eles quebraram? A gente quer quebrar? Não quer não, porque é uma dor grande, bicho. Fechar o negócio, eu não vou falar que é igual perder um filho, porque eu nunca perdi um filho, eu não tenho nem filho. Mas assim, é sua criação, é sua dedicação. É doloroso você ter que fechar. Imagina aí, ficar devendo, demitir funcionário. Cara, isso, por mais que você ache que não dói no empresário, dói. O empreendedor ali, ele sofre, porque é o sonho dele em ladeira abaixo. Então, assim, a ideia desse podcast é gerar conexão e dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem se você não conseguiu hoje, tá tudo bem se você não conseguir amanhã, mas seja persistente, seja inovador. Se você não tiver, é o que eu falo sempre nos meus vídeos. Não adianta você ter 1.000, 2.000, 10.000 na conta e não ter a ideia. Mas também não adianta ter a ideia e não ter o dinheiro. Mas eu brinco assim, que eu acredito que a ideia, acho que ela é mais importante do que ter o dinheiro. Porque, cara, eu sou a prova viva disso. Hoje, hoje a minha empresa, hoje a Abramark, ela é conhecida. Hoje a gente tem uma grande empresa, mas foi árduo. Não foi fácil, não. Teve dias que eu já... Caraca, se eu for contar a minha história, eu acho que eu ainda vou gravar um podcast só da minha história. Cara, se eu for contar, eu já fui ameaçado de despejo de prédio. Eu já fiquei 2, 3 meses sem pagar um funcionário, sabe? E isso foi um punk, entendeu? E ainda até hoje é um punk. Porque assim, isso é doloroso, não é fácil. Então as pessoas acham que ser empresário é ser rico. Não é. Vai ter dias que você não sabe o que você fazer, você tá perdido. Mas a gente é persistente, a gente é sonhador, eu acredito que o empreendedor ele é muito sonhador. Caraca, mano, na hora que eu sei assim, eu não tenho R$ 1 na minha conta, mas eu sei que eu vou fazer como. Então, assim, às vezes é necessário que você dê o primeiro passo. Só, óbvio que eu não tô dizendo pra tu cometer uma loucura e dizer assim, vou abrir um negócio e... Não, não é assim que funciona. Mas assim, se você tem a força de vontade, comece com um pouco que você tem. Concordo. Eu comecei sem nada. Eu comecei com R$ 1.000. Com R$ 1.000 na minha conta, que foi a minha multa rescisória na época. Eu tive que pegar um ônibus para João Pessoa, me manter em João Pessoa por uma semana. Eu economizava o máximo. Eu comia na orla ali, assim, tipo, hambúrguer que passava, para eu conseguir me manter. Para eu voltar com aquele conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento. Para eu voltar. E agora, quando eu voltei, não vou conseguir. Já veio aquele medo, já veio um turbilhão de coisa na minha cabeça. Mas eu, aos pouquinhos, eu fui batendo na porta de cada empresário. O cara fechando a porta da minha cara, dizendo que não queria saber. Que, cara, eu fui vender para empresário. Eu toco num lugar sensível do empresário, não tem números. Então, para ele me dar essa oportunidade, não foi fácil. Sim. Então, assim, foi 1, 2, 3, 4 e foi. Até hoje, quando eu digo assim, quero abrir um negócio. Quando a gente foi abrir a loja no Salgueiro Shopping, eram 3 sócios, 3 primos. Com todos os 3 sentados, eu disse, com que dinheiro nós vamos fazer isso? Eu disse, Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. Quando a gente... 2 minutos já. Show. Quando foi pra concluir, quando a gente terminou, foi pros cálculos, a gente investiu mais de quase R$ 150 mil só na abertura da loja. Agora você me pergunta, de onde foi que eu tirei esse dinheiro? Não sei. Aparece. Eu não sei, ela não sabe, a gente foi cartão. Assim, foi loucura, mas a vontade de empreender era grande. Foi curto o prazo, assim, ela veio a fechar muito rápido, mas foi enriquecedor pra mim. Cara, foi uma bagagem que eu ganhei naquela loja surreal. Então, assim, tem a males que vem para o bem. Exato. Hoje eu tô aqui gravando pra você, fazendo esse podcast com a missão de dizer que tá tudo bem. Se você chegar a fechar, tá tudo bem, tenta de novo. Como o Eurico disse, tenta sempre manter os números ali bem organizados. Né? E assim, encontra o que você gosta. Vou dar um exemplo agora pessoal. Eu tenho uma loja de roupa infantil, tinha uma loja de roupa infantil, 5 anos, a Unidunité. E essa loja foi meu primeiro negócio quando eu voltei para Salgueiro. Foi meu primeiro negócio. Quando eu voltei, era no meio da pandemia. Eu comprei todas as mercadorias e o shopping ficou fechado quase 4 meses. Os fornecedores me cobrando, o imposto veio para pagar e eu não tinha muito caixa porque eu estava começando de estudante. Né? Eu comecei esse negócio com dinheiro que eu juntei dos meus trabalhos, né? Que eu trabalhava e estagiava desde a época da faculdade. Foi assim que eu comecei meu negócio. E durante esse tempo eu fiz essa empresa crescer, ela cresceu bastante e ela chegou num período que ela estagnou de vendas. Porque eu tinha outras empresas, outros negócios, e uma empresa precisa de um dono que queira fazer ela acontecer lá dentro todos os dias. Se a gente não for o primeiro exemplo, a pessoa que quer fazer o negócio acontecer,
a empresa não vai bem. E por um certo tempo eu fiquei um pouco afastado da minha loja. Minha irmã teve interesse em empreender, Clarice Muniz, é dona hoje da Unidunité Salgueiro. E ao entrar na loja, em menos de 30 dias, ela dobrou o faturamento da loja. O que é isso? Vontade, conexão com o cliente e querer estar lá dentro, motivando as pessoas. Não adianta também, a gente falou de muitas dificuldades aqui, mas não adianta você ficar reclamando das dificuldades, de dizer que é muito difícil, que não consegue. Se você não colocar a cara a tapa, aí é que você vai ter problema mesmo, e aí é que você não vai faturar. É verdade. Então, assim, encontre o que você gosta. Então, a empresa funcionava, faturava e lucrava, mas não era o que eu me predispus a fazer. Não é o meu projeto de vida. Mas para minha irmã, naquele momento, aquela empresa, negócio é uma empresa, é um ponto, como eu disse, planejamento e organização. Ela teve interesse naquilo e fez aquela semente desabrochar de novo. Empresas passam por momentos de crescimento e agora cresceu para valer. Então, assim, procure também negócio. Não é porque você faliu o seu mercadinho ou faliu uma loja de sandália, uma açaiteria, que você não pode abrir uma hamburgueria, não pode abrir uma tapiocaria, não pode ser vendedor de carro, vendedor de seguro. É negócio. Justamente. Empreender é empreender. É uma experiência. Foi a experiência que você teve. E assim, agora eu vou lhe dizer, o seu pior inimigo é a zona de conforto, cara. Claro. É o seu pior inimigo, Claro. cara. Assim, ter dias que você tá triste, tá tudo bem, se permita ficar esse dia triste, porque querendo ou não, foi um dia como você não esperava, é conta, chegando, a gente não é uma máquina, né? Então, assim, se permita ficar triste sim, mas não se apega a isso, porque tem gente que se apega, eu não vou conseguir, o comércio é ruim, sabe? Fica naquele loop e nunca evolui. Então, assim, sai da tua zona de conforto, para de reclamar tanto, que a gente fala que é para parar de reclamar, é como um incentivo, que a gente reclama, não tem como. No final do dia a gente se reclama, mas assim, se você se apegar muito a só a reclamar, você não evolui, sabe? Então assim, faça o seu, não precisa você derrubar ninguém, não precisa você ter inveja de nada do que de ninguém. Então assim, hoje, cara, quem diria? O William, aquele menino que andava a pé, no sol quente de Salgueiro, vendendo sistema, e hoje é líder, né? Na região. Hoje a gente tem uma empresa de tecnologia que dominou o mercado, né? E cada dia mais vem crescendo. Então assim, quem diria? Quem diria? Você era lojista do Salgueiro Shopping e agora eu tô no seu podcast. Aí, tá vendo? Quem Tá diria? vendo? Então, assim, é justamente isso, são experiências, sabe, Rodrigo? Então, assim, a ideia do podcast é esse, gerar conexões. Então, por isso que a gente sempre deixa um espaço aberto para o convidado falar, né? Porque, assim, eu acho que vivência, experiência é muito bom de você, assim, eu gosto de assistir alguns podcasts, porque, cara, eu vejo que não é só eu que tô nesse barco, que, tipo assim, não é só que passa assim, sabe aquela conexão que gera, porra, não é só eu que tô passando por isso, olha, ele também passou. Então isso é bom, porque assim, querendo ou não, conforta a gente de certa forma. Então assim, é isso. Eu encerro o bate-papo do Will aqui. Cara, foi enriquecedor. Foi muito bom, né? Demorou, acabou de WhatsApp pior do que eu. Não, peraí. Mas acabou dando certo, tá vendo? Assim, Deu certo. Eurico, você quer falar mais alguma coisa? O que você Não, tem a dizer? agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E eu vou deixar um recado final. Vou deixar. Pronto. Anote no seu bloco de notas. Se não tiver bloco de notas, anote num papel. 3 conselhos que eu vou deixar aqui no final. A primeira coisa, quem tem que acreditar é o dono. O dono é quem acredita acima de todos. Se ele não acreditar, sua equipe também não vai acreditar. Segunda coisa, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Então não confunda seu dinheiro com o da empresa. Se a empresa faturou 30 mil, desses 30, tem um pedaço que é do governo, tem um pedaço que é do fornecedor, tem um pedaço que é da energia, do aluguel, tudo isso, funcionário, no final, parte desse resultado é seu. E o seu é da empresa. E o seu é da empresa. Se ela precisar de reinvestir, se ela precisar de uma máquina nova, contratar uma nova pessoa, a responsabilidade sua. Quem montou a empresa foi você. Então, tenha responsabilidade no que você faz. Terceira coisa, toda empresa, isso eu aprendi na faculdade de administração, toda empresa, ela é feita para, primeiro, ser vendida, ou seja, você tem um negócio tão fantástico que você vai vender esse negócio, como a gente vê grandes empresas sendo vendidas, né? A segunda coisa é para ser herdada, ou seja, você tem um familiar seu, um filho seu, você quer passar isso adiante, você não quer deixar a marca acabar, por isso que temos empresas de 100, 200 anos aqui dentro do Brasil. E o terceiro ponto é falir. Eu espero que não seja esse o objetivo. Não deixe sua empresa falir. Se você estiver sentindo que seu negócio não é o melhor negócio do mundo, que você não está se encaixando, pense, eu quero esse negócio para frente, crie coragem e bote para frente. Eu quero que esse negócio me traga algum resultado,
venda esse negócio, mas não deixe falir. Falência acontece por motivos externos, por algum tipo de problema que São passe, fatores. acontece. Mas esse não é o melhor local. Desistir não é a melhor forma de acontecer. Opte pelas duas primeiras coisas. Então, assim. E se chegar a falir, observe, estude, Começa de novo. Estude ali o que foi, se foi você que errou, aonde foi que você errou, o que você pode melhorar, o que você pode evoluir. Sempre é isso, né? A gente encerra mais um bate-papo com o Will aqui, né? Sim. Gente, muito obrigado por assistir a gente aqui até o final, né? Eurico, diz suas redes sociais. Eurico Muniz, Instagram, Uninasal Salgueiro da faculdade e Unidunité Salgueiro da loja de roupa infantil e Salgueiro Shop, que é o Salgueiro Shop. Aí, pronto, segue Eurico lá, né, nas redes sociais. O meu é William Soares em tudo aí, segue a gente lá, tá bom? E se você tem sugestão pro próximo convidado, deixa aqui, né, manda lá no meu direct. Quem é que você quer que eu chame aqui para bater esse papo legal com a gente? A gente tá sempre de portas abertas para ouvir, para ajudar, tanto eu quanto o Eurico, né? O Eurico a gente já compartilhou também outras experiências. Até recentemente a gente teve um evento junto no Urbano, não foi? Foi. A gente, assim, compartilhar a experiência é nossa missão, né? Exatamente. A gente tá aqui para isso. Então, se eu puder, o Eurico puder ajudar de alguma forma, com a palavra que seja, a gente tá aqui para isso, tá bom? Então a gente encerra aqui mais um papo com o Will e até a próxima. Até mais.